Olá pessoal, sou o Leopoldo Neto, estudante de Engenharia Elétrica. Nesse vídeo irei falar sobre o princípio de funcionamento de sensores. Os sensores desempenham um papel fundamental nos sistemas de automação e são responsáveis pela conversão de uma grandeza física para um sinal elétrico que pode ser compreendido pelo controlador lógico programável. Os sensores, ele é muito utilizado em indústria para posicionamento de máquinas, para processo em geral. Sem os sensores, a gente não conseguiria saber nada sobre a máquina, né? Estado, localização. Ele é muito utilizado em vários processos. O sensor indutivo é muito usado, pois possui uma vida útil prolongada em relação aos sensores de fim de curso, que utilizam contatos mecânicos. Apesar das pequenas distâncias de detecção, apresenta excelente precisão e repetibilidade em medições de proximidade. Temos uma imagem aí de um sensor indutivo e a imagem de um esquema de funcionamento desse sensor. O princípio de funcionamento do sensor indutivo, né, se dá a partir do campo eletromagnético variável, que é gerado pelo oscilador em conjunto com a bobina. Quando um material metálico, né, entra nesse campo, que a gente pode perceber na imagem aí, são induzidas pequenas correntes parasitas. Com a indução no metal, ocorre uma diminuição na energia do campo e, consequentemente, na amplitude do sinal proveniente do oscilador. Quando esse sinal se torna muito baixo, o circuito de disparo percebe a mudança e altera a tensão de saída. Esse é o princípio de funcionamento desse sensor, né? A distância de detecção dele é de 1,5 a 120 milímetros. Ele é usado aí na presença, ausência de material metálico, detecção de passagem de material, detecção de fim de curso, contagem e reconhecimento de pulsos por meio de componente mecânico dentado, né, e leitura de posição em longas distâncias aí dos equipamentos. O sensor capacitivo, né? Antes de entender o funcionamento de um sensor capacitivo, são necessárias algumas definições. Capacitância é a capacidade de um material de armazenar a carga elétrica. No campo da eletrônica, esse princípio é geralmente associado ao dispositivo armazenador de energia chamado capacitor. Para melhor entendimento, considere um capacitor de placas paralelas. Esse tipo de capacitor possui duas placas de material condutor posicionadas paralelamente e entre elas existe um material isolante, que é o dielétrico, né? O valor da capacitância mútua é proporcional ao índice de permissividade do material dielétrico, que é uma propriedade do material, e a área, né, A, das placas. E é inversamente proporcional à distância D entre as superfícies, essa distância que a gente está vendo na imagem aí. O sensor capacitivo opera de forma similar ao capacitor. No entanto, a capacitância do sensor é variável de acordo com a distância entre a superfície de leitura do sensor e o material a ser detectado. Também pode ocorrer mudança na capacitância do sensor pela captação do material condutivo ou dielétrico. A alteração da capacitância, por fim, representa uma variação do sinal elétrico emitido pelo dispositivo. As principais aplicações desses sensores aí é medição de posicionamento com alta precisão, medição de espessura, teste de linha, produção, verificação de uniformidade nas dimensões dos mecanismos produzidos, etc. O sensor fotoelétrico, a finalidade de um sensor fotoelétrico é converter um sinal luminoso, né, luz ou sombra, no sinal elétrico, que possa ser processado por um circuito eletrônico. Esse sensor pode ser tanto um transdutor como um sensor propriamente dito, né? Dizemos que o sensor fotoelétrico é um transdutor quando ele converte energia luminosa em energia elétrica. É o caso das fotocélulas que convertem diretamente luz e energia elétrica. Por outro lado, temos sensores propriamente ditos que convertem luz em uma variação de uma grandeza elétrica, qualquer como corrente ou resistência.
E a gente tem uma imagem aí de um resistor, né, dependente de luz. Esse são os LDRs aí, resistor de luz. Também são conhecidos como fotorresistores e são sensores do tipo fotocondutivos. Eles são resistores que permitem a passagem da corrente elétrica de acordo com a quantidade de luz que incide sobre a base do sensor. Em um LDR, quanto maior a quantidade de luz sobre a sua base, menor será a sua resistência elétrica, dessa forma permitindo a passagem de corrente elétrica. Temos também os sensores magnéticos, né? Esse sensor é utilizado com um conjunto de ímãs permanentes. Ele é muito utilizado em sistemas de alarme, né? Onde você prega um ímã permanente na porta e o sensor no portal, ou vice-versa, né? E a hora que ele, no portão, por exemplo, o ímã numa aba de um portão ou na base, e o sensor no próprio portão ou na base do portão. E de forma que a hora que ele sai da frente, o ímã, ele aciona esse sensor. O funcionamento desse sensor é muito parecido com o sensor indutivo, né? Porém, nele se faz uso de um transistor de efeito Hall como detector das variações de campo magnético. Esses detectores, né, necessitam de alimentação para seu funcionamento. Sensores magnéticos, também conhecidos como head switch, são sensores acionados a partir de um campo magnético, geralmente proveniente de um ímã permanente ou de uma bobina. Eles funcionam basicamente com a chave liga e desliga e, portanto, têm várias aplicações. A estrutura básica de um sensor magnético são duas lâminas de material ferromagnético, cada uma ligada a um terminal. Dá para a gente perceber nessa imagem aí, né? Envoltos por uma ampola de vidro de alta resistividade. A ampola é vedada e dentro dela existe algum gás inerte para impedir a oxidação das lâminas. Quando o campo magnético se aproxima do sensor, surge uma força magnética de atração entre as lâminas, fazendo com que elas se toquem. Dessa forma, os terminais dos sensores entram em curto, possibilitando a passagem de uma corrente. Vamos falar também do sensor ultrassônico. Semelhante ao sonar dos morcegos, o sistema do sensor ultrassônico tem como princípio de funcionamento a emissão de uma onda sonora de alta frequência. O princípio de funcionamento do sensor ultrassônico está baseado na emissão de uma onda sonora de alta frequência e na medição do tempo que leva para a recepção do eco produzido quando a onda se encontra com o objeto capaz de refletir o som. Dá para a gente perceber nessa imagem que ele tem um emissor que ele emite uma onda, né? E o receptor que recebe o eco dessa onda emitido. O objeto a ser detectado, né, que é capaz de refletir essa onda, resulta em um eco, que é convertido em sinais elétricos. A detecção desse eco depende da intensidade e da distância entre o objeto e o sensor. E a partir disso, né, sabe-se onde está os parâmetros desse objeto que a gente está querendo medir, né, ver onde a localização. Ou mesmo se está no local para o sensor identificá-lo. Na prática, isso significa que, por meio do sensor ultrassônico, é possível, por exemplo, registrar a posição dos objetos. Ele é muito utilizado aí, na medição de distância ou registro de meios sólidos em pó ou líquido. Medir níveis, né? Eu trabalhei muito com esse sensor em silos de materiais. Contar objetos, medir o diâmetro de bobinas. O sensor ultrassônico apresenta uma detecção confiável e seu contato independe da textura, cor ou formato do objeto a ser identificado, o que inclui itens transparentes.
A presença de névoa, poeira ou sujeira também não influencia no resultado da detecção. Detectar objetos com o sensor é possível monitorar o preenchimento das embalagens de forma precisa na indústria de alimentos, garantindo que a quantidade correta de produto chegue ao cliente final. Ele monitora o nível de preenchimento, né? Checagem de níveis, né, em silos, como eu havia falado no início aí. Iremos tratar um pouco também aqui dos sensores de pressão, né? O sensor de pressão converte o valor da pressão mecânica em um sinal elétrico proporcional. O sensor de pressão normalmente consiste em um corpo principal estável e um diafragma. Essa alteração de resistência é diretamente proporcional à pressão. Existe uma variedade de tecnologias diferentes usadas nos sensores de pressão para fornecer resultados precisos. A seção a seguir destacará algum deles, né? Sensores de pressão baseados em Strahl-Gauge, sensores de pressão capacitivos, os pisos resistivos aí e de pressão ressonantes. A gente tem vários tipos de sensores de pressão. Teria que ter um vídeo para falar um pouco só de sensores de pressão, né? São sensores muito usados também na indústria aí. E aí tá o esquema e uma imagem do sensor de pressão de piezo aí resistivo, né? Baseia-se no princípio físico da alteração da resistência elétrica. Na sua grande maioria, são formados por elementos cristalinos, né? Interligados em pontes de Winston, que provém o ajuste de zero. Sensores de temperatura. As termorresistências, os bulbos de resistência, os termômetros de resistência, o RTD, são sensores que se baseiam no princípio de variação da resistência ohmica em função da temperatura. Elas aumentam a resistência com o aumento da temperatura. E sensores de nível. É lógico, pessoal, que a gente tem uma gama de sensores aí muito grande, né? Eu estou falando alguns e o princípio de funcionamento dos principais, diria assim, mas a gente tem muito tipo de sensores no mercado hoje. O nível, por exemplo, nós vamos tratar aqui da chave dos sensores de níveis de tipo boia, né? As chaves de boia magnética possuem um princípio de funcionamento extremamente simples. Em geral, possui um baixo custo de aquisição aliado à facilidade de ajuste. Esse tipo de dispositivo é indicado somente para substâncias em estado líquido e com densidade similar à da água de baixa viscosidade. Aí dá para a gente ver um esquema de como funciona o sensor de nível, né? O princípio de funcionamento baseia-se em um tubo circular lacrado, né, que serve como guia por onde se movimenta uma boia magnética. Esses sensores, né, são sensores magnéticos, são posicionados no interior do tubo em alturas predeterminadas pelo usuário, na qual eu quero monitorar esse nível. Assim, quando a substância exerce contato sobre a boia, este tende a flutuar. E aí ele movimenta nesse bulbo, nesse tubo, essa boia, e à medida que esse líquido movimenta. Então eu sei aonde está o nível desse tanque. Sensores de vazão. O medidor de vazão tipo turbina, a gente vai falar desse tipo turbina, né, prove um sinal de saída igual a um trem de pulsos, com frequência linearmente proporcional à vazão do fluido. O fluido passa no interior da turbina, fazendo girar um rotor
em uma velocidade angular que é proporcional à velocidade do fluido e, portanto, proporcional linearmente à vazão do fluido. Aí tem uma visão desse sensor de vazão explodida, né? A gente vê uma hélice e à medida que o fluido que eu estou medindo passa aí dentro, essa hélice movimenta e eu sei a quantidade de vazão que está tendo nesse fluido devido à velocidade e à quantidade que passa aí dentro, né? E lembrando aí, pessoal, né, que foi só uma parte, né, de alguns sensores, uma pequena parte. A gente tem muitos sensores no mercado hoje. Eu falei o princípio de funcionamento talvez dos principais aí e dos mais utilizados, diria assim. Mas hoje a gente tem uma gama muito grande de sensores. Agradeço a todos aí, né, que teve o tempinho para ver esse vídeo. Muito obrigado.